Bem-vindos e bem-vindas a essa aula express de redação. Eu me chamo Guto, sou professor de português e redação, graduado em letras pelo UFRJ e pós-graduado em linguística. Todo esse material que você está vendo aqui, que eu vou criar junto com vocês ao longo da aula, vai ser disponibilizado no final, beleza? Fique à vontade, pegue o seu caderninho para começar a anotar algumas coisas e vamos nessa. Bom, o primeiro questionamento é: o que esperam de você nessa redação do Enem? A resposta é simples. Esperam que você escreva uma redação dissertativa argumentativa. Deixa eu corrigir aqui, isso vai acontecer algumas vezes ao longo da aula. Beleza? Então eles esperam que você escreva uma redação dissertativa argumentativa. Agora você está se perguntando, Guto, o que é isso? Isso nada mais significa do que você vai ter que expor um assunto, né, algum assunto, de forma organizada, sempre apresentando fatos ou ideias que comprovem a sua tese, né? Já eu vou explicar direitinho o que significa tese, tá? Tudo isso vai ser explicado. Bom, dito isso, eu quero falar sobre algumas boas práticas e outras coisas que podem zerar a sua redação. Vou começar pelas boas práticas. Boa caligrafia, por exemplo, é uma excelente prática. Se você escreve com letra de forma, fique atento para diferenciar a sua letra maiúscula da minúscula, para você não perder ponto à toa. E o ideal é que você tenha uma letra fácil de ser entendida, tá bom? Eu sei que tem pessoas ali que no dia a dia escrevem correndo, uma letra meio difícil, mas na redação vale a pena você sentar e forçar uma letra um pouco mais legível, tá bom? Então a primeira boa prática é uma boa caligrafia. Próxima coisa, organização. O seu texto tem que estar organizado. E vou mostrar para vocês como se faz isso. Você vai ver que se você seguir a estrutura direitinho, o seu texto vai ficar bem organizado. Translineação. O que é translineação? É você escrever respeitando ali as margens da folha e sempre, quando chega aqui no finalzinho, se a palavra não cabe, você tem que dividir a sílaba para ler lá para baixo. A gente evita escrever o texto fazendo com que cada linha acabe numa posição diferente. Então, o ideal é que a gente escreva até a margem ali da folha antes de pular para a linha de baixo. Ok? E a última coisa é a autonomia. O que é autonomia? Significa que o seu texto ele tem que fazer sentido por si só. Quando alguém pegar o seu texto para ler a sua redação, essa pessoa tem que entender o seu texto sem precisar recorrer a outros materiais. Imagina que o seu corretor, o avaliador, lá no dia do Enem, imagina que ele vai ler a sua redação sem saber do que se trata. É claro que ele sabe, né? É só uma questão aqui de imaginar. Se a sua redação está escrita e qualquer pessoa consegue pegar, ler, entender exatamente do que você está falando, a sua redação tem autonomia. Beleza? E agora vamos para coisas que podem zerar a sua redação. Vamos lá. Primeira coisa, fugir do tema. Se eles estão pedindo para você escrever sobre A, você tem que escrever sobre A e não sobre B. Por mais que a sua redação seja excelente, seja uma redação com vários conectivos, com argumentos ótimos, repertórios ótimos, e que ela não, por mais que ela tenha tudo isso, né, mas se ela não estiver falando sobre o tema que pediram, a sua nota é 0, ok? Próxima coisa, se identificar na redação. Isso você pode se identificar escrevendo o seu nome lá no meio ou assinando. Se você fizer alguma dessas coisas, sua redação vai receber nota 0. E por último aqui, eu vou falar sobre desenhar. Você não pode desenhar na sua redação, tá? A redação é um lugar para você escrever.
Aí aqui você deve estar pensando, mas é claro que a gente não vai desenhar. Mas tem gente, por exemplo, que às vezes, vamos supor que desde pequenininho ou desde pequenininha pontua todas as letras Is com coraçõezinhos. Bom, na redação do Enem você não vai poder fazer isso. Vai ter que fazer um pontinho direitinho ali, sem ser nenhum desenho. Ok? E também não deixe mensagens na prova para ninguém. Nem para o corretor, nem uma reflexão sobre o seu desempenho, porque isso pode zerar a sua redação também. Beleza? Dito isso, vamos para o próximo tópico, que é tema. O que é o tema da redação? Um tema é um recorte de um assunto. A gente tem assuntos que são coisas mais globais. Eu posso falar sobre educação, eu posso falar sobre preconceito, eu posso falar sobre saúde, sobre tecnologia. Já o tema é um recortezinho dentro daquele assunto enorme. Ele fala de uma coisa bem específica. Eu vou colocar aqui já 2 temas dos últimos 2 anos para você ter uma noção. Agora, outra coisa importante que você tem em mente é que todo tema do Enem trata de questões. Deixa eu arrumar aqui. Trata de questões sociais do Brasil, tá? Questões sociais no Brasil. Você vai ver que o Brasil vai estar no tema, certamente. Deixa eu citar aqui para vocês 2 temas que caíram nos últimos 2 anos. Olha, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Esse aqui foi o tema de 2024. Beleza? E o tema de 2023 foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, por exemplo, esse primeiro tema ele está dentro de um assunto mais amplo que é a cultura, mas ele está focando em uma coisa bem específica. A mesma coisa acontece aqui com o de baixo, tá? Ele está focando em um pontinho dentro de um assunto, beleza? Então o tema é um recorte. É muito importante que você preste atenção no tema, que você leia os textos motivadores para que você não fuja do tema, ok? No dia que você for fazer o Enem, você vai receber a folha da redação e lá vão ter vários textos motivadores antes da apresentação do tema. Ou seja, esses textos motivadores já dão um norte, eles já dizem sobre o que você tem que argumentar, sobre o que você tem que dissertar. Beleza? Lembrando que copiar texto motivador pode também zerar a sua nota ou diminuir muito a sua nota. Então, vou até voltar ali em cima. Eu vou escrever aqui, cópia. Ok? Vamos continuar. Lembrando que muita coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, depois eu estou mostrando aqui na prática, a gente vai... Perdão, estou mostrando na teoria, a gente vai ver na prática também. O primeiro passo da sua redação é o planejamento. O que é esse planejamento? Você não vai chegar no dia, vai pegar a caneta e vai sair escrevendo a redação de primeira. Você vai pegar o rascunho e vai planejar a sua redação. O que é planejar? É pensar na sua tese, que é o seu posicionamento. É selecionar os seus argumentos. E também os seus repertórios. Beleza? Isso é planejar. E também você pode pensar na sua proposta de intervenção, isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas o primeiro passo é o planejamento, tá? Veja qual repertório dialoga com qual argumento, pensa na ordem que você vai escrever.
Isso tudo é planejamento. Dito isso, vamos para a próxima etapa, que agora sim é a estrutura da redação. A sua redação vai ser dividida em 4 parágrafos que resultam aqui em, deixa eu colocar um igualzinho aqui, ó, um parágrafo de introdução, desenvolvimento, são 2 parágrafos, e para terminar, conclusão. Ok? Eu vou esmiuçar cada parte dessa aqui, tanto a introdução, quanto o desenvolvimento, quanto a conclusão. Guto, eu preciso ter 2 desenvolvimentos? Eu não podia escrever com 3 desenvolvimentos? É mais fácil a gente escrever 2 desenvolvimentos para a gente ter espaço para desenvolver aquilo na folha de redação. Lembrando que a gente tem um espaço limitado para escrever, beleza? Então, dentro daquele espaço, com esses 4 parágrafos aqui, a gente consegue escrever uma boa redação. Vamos lá. O que você tem que ter na introdução? Você precisa obrigatoriamente ter o seu repertório. Aqui a gente pode colocar até assim, um repertório mais geral, vinculado ao tema. O que é um repertório? É um conhecimento que você está trazendo com você. Daqui a pouquinho eu vou especificar, né? Mas o repertório pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma citação de algum pensador, podem ser várias coisas, mas o importante é que ele tenha a ver com o tema, que você consiga usar ele. Afinal de contas, o repertório está ali para sustentar a ideia que você está trazendo, o seu argumento, para exemplificar e mostrar que tudo que você está falando tem raízes na realidade. Ok? Então vamos lá, você tem que ter esse repertório mais geral. Depois a gente tem que ter a tese, que é o seu ponto de vista em relação àquele tema, uma problematização, você tem que ter o tema da redação escrito ali na introdução para as pessoas saberem do que se trata a sua redação, e para terminar, os 2 argumentos, tá? Isso aqui a gente pode dividir da seguinte forma: o repertório, uma frase; a tese, a problematização e o tema a gente consegue fazer também em uma frase, ou a gente pode dividir em 2, mas dá para fazer em uma, e outra frase para os 2 argumentos. Aqui eu vou até acrescentar aqui, ó, apontamento dos 2 argumentos. Por quê? É que a gente só vai citar quais são os argumentos que a gente vai tratar nos desenvolvimentos. O primeiro argumento no desenvolvimento 1 e o segundo no desenvolvimento 2. A gente não queima cartucho desenvolvendo os argumentos na introdução. É só uma pontinha do iceberg. A gente vai falar, ó, existe isso aqui. O iceberg inteiro ali, ou parte do iceberg que está embaixo da água, a gente vai deixar para o desenvolvimento. Então, aqui a gente tem introdução. Deixa eu diminuir aqui para caber tudo direitinho. Ficou muito pequenininho. Galera, vai ficar divididinho assim mesmo. Vamos lá. Introdução. Depois disso, a gente tem o desenvolvimento. O que a gente tem no desenvolvimento? A gente começa com o tópico frasal, que nada mais é do que pegar aquele argumento que você escreveu ali com poucas palavras na introdução e transformar ele em uma frase. Tá? A gente dá uma esticada nele e transforma ele em uma frase. Isso é a frase inicial para demonstrar para falar, né, sobre o que aquele parágrafo inteiro vai falar, vai desenvolver. Bom, depois do tópico frasal, nós temos um novo repertório. Esse repertório vai estar ligado ao argumento desse desenvolvimento aqui. E depois do seu repertório, você vai ter o desenvolvimento de fato. Você vai desenvolver
a sua ideia, vai falar o porquê, a origem daquele argumento, por que isso acontece, quais são as causas, consequências, tá bom? A gente vai fazer isso aqui 2 vezes, porque são 2 desenvolvimentos. 2 parágrafos desse aqui. E, para a gente terminar, temos a conclusão. Na conclusão, nós vamos ter a reafirmação dos argumentos no tema. Vamos ter a proposta de intervenção, composta por 5 elementos. Já vou falar mais sobre isso. E a retomada do repertório geral, que é aquele repertório que a gente usou aqui em cima, ó. Ele vai voltar aqui embaixo para a gente amarrar a redação bonitinha. Bom, essa estrutura aqui que você está vendo, que está marcadinha aqui, ela é mágica e você tem que decorar isso aqui, tá? Você tem que saber tudo que cada parte precisa ter. Eu vou mostrar isso aqui na prática, uma redação para vocês. Agora eu quero falar sobre alguns pontos que estão aqui dentro dessa estrutura. Vamos começar pela tese. A tese é o ponto de vista. Ah, Guto, então eu preciso usar a primeira pessoa na minha redação? Eu tenho que falar eu acho que, eu acredito que... Não. Existem formas mais simples e elegantes da gente construir uma tese. Na sua introdução, você pode falar que infelizmente aquele tema acontece, se for algo ruim, por exemplo, né? Esse infelizmente já diz, já mostra o seu ponto de vista, o seu posicionamento em relação àquilo. Ou falar que aquilo é um problema, né? Isso tudo já mostra o seu ponto de vista. Depois da tese aqui, o argumento. O que é o argumento? São os pontos, vou colocar até aqui no plural, ó. São os pontos que sustentam a sua tese. Lembrando que os argumentos vão virar os parágrafos de desenvolvimento. Cada argumento vai virar um parágrafo de desenvolvimento. Beleza? O repertório. O repertório, por sua vez, é algo que você está trazendo com você para mostrar que os seus argumentos têm pé na realidade, estão enraizados na realidade, que não é uma coisa completamente lunática, e para exemplificar o seu argumento. Aqui, na verdade, o argumento ele pode trabalhar tanto por analogia como por contraposição, mas aqui eu vou focar na analogia, que é exemplificar exatamente o que você quer dizer. Beleza? O que pode ser um repertório? Pode ser uma citação? Pode, embora eu prefira que você utilize uma paráfrase, tá bom? Pode ser livro? Pode. Pode ser filme? Pode ser série? Sim. Pode ser jogo de videogame? Pode ser também. Pode ser uma definição de um dicionário? De uma palavra? Pode. Pode ser um fato histórico? Pode também. E outra coisa, você pode trazer conhecimentos de outras áreas. Você pode falar de conceitos da biologia, da física, desde que aquilo ilustre o seu argumento. Ok? Vamos aqui para a última coisa que eu tenho para falar da estrutura, que são os 5 elementos. Os 5 elementos da proposta de intervenção. O que é proposta de intervenção? Que é essa coisinha que aparece aqui na sua conclusão. É uma solução para o problema que o tema trouxe. Então, quando você chega na conclusão da sua redação, você tem que trazer uma solução. Essa solução tem um formato certo. Ela tem que ter 5 elementos. O primeiro deles é o agente, que é quem tem que fazer aquilo. O segundo é a ação, que é o que deve ser feito. O detalhamento. O detalhamento, ele pode detalhar qualquer parte aqui dos outros elementos, mas eu aconselho que vocês detalhem sempre o agente, porque fica mais fácil, tá? A chance de errar é menor. Então a gente tem o detalhamento, a gente tem o meio, que é
como isso vai ser feito? Através de palestras, por meio de recursos originados de tal lugar. Então como que isso vai se tornar real, tá? E a finalidade. Por que a gente tem que tomar essa ação? Qual é a finalidade dessa ação? Eu vou escrever aqui com vocês umas 2 ou 3 formas da gente escrever uma proposta de intervenção. Vamos lá, quando a gente já está lá na conclusão, a gente poderia começar a proposta de intervenção assim, por exemplo, assim, cabe ao... Aí vai escrever aqui, por exemplo, governo. Aí você vai colocar o detalhamento entre travessão. Tá? O detalhamento é falar quem é o agente. Aqui eu falei que cabe ao governo, deixa eu arrumar aqui, detalhamento, órgão máximo responsável por gerir o país. Então, cabe ao governo, órgão máximo responsável por gerir o país. Ação, que é fazer nananana, mediante a criação de leis, por exemplo, né, mediante o meio, com o intuito de finalidade. Tá? Essa aqui é uma estruturinha que você pode usar. Você só vai substituir o agente pelo agente que você escolheu, o detalhamento, explicando quem é o agente, ação, meio. Então tudo que está aqui em letra maiúscula você vai poder substituir. Uma coisa importante sobre o detalhamento: se você trouxer algum agente em forma de sigla, por exemplo, cabe ao MEC, o detalhamento não pode ser a explicação do que significa essa sigla. Então não pode ser Ministério da Educação e Cultura, tá bom? Eu quero que você fale, órgão responsável por gerir as escolas no Brasil, ou responsável por pensar a educação no país. Você tem que detalhar de outra forma. Esse detalhamento não é a explicação de uma sigla. Vou criar uma outra estrutura aqui para vocês de proposta de intervenção. Eu posso falar assim, logo... Opa, deixa eu arrumar aqui. Logo é dever do agente detalhamento desse agente, falar quem é esse agente. Logo, é dever do agente fazer ou criar, vou colocar aqui, fazer ou criar ação, se bem que eu vou colocar aqui ação direto, tá? É dever, porque fazer ou criar já está dentro da ação. É fazer ou criar ação através do meio com a finalidade de finalidade. Beleza? Então aqui tem 2 estruturinhas, você pode copiar elas e você vai ver que se você conseguir substituir cada um desses 5 elementos pelo que você pensou, sua proposta de intervenção vai estar ok. Lembrando que ela tem que ter a ver com o tema, né? A sua proposta de intervenção, isso aqui, vale 200 pontos na sua redação. Para cada elemento que você esquece, você perde 40 pontos na sua redação. Então olha só como é que faz diferença você decorar uma frasezinha dessa aqui, fácil, chegar lá na hora, só preencher, substituir aqui, né, os elementos e garantir 200 pontos, né? Fácil, fácil. Bom, próxima coisa que eu tenho para falar para vocês. Essas partes aqui da redação, a introdução, desenvolvimento e conclusão, tanto no início de cada parágrafo, tirando a introdução, né? Mas aqui o início de cada desenvolvimento, o início da conclusão e também dentro desses parágrafos, você tem que usar conectivos, porque são eles que vão mostrar a relação de uma frase para outra ali. Então eu vou colocar aqui algumas ideias para vocês. Como é que eu posso começar um desenvolvimento? Posso começar falando nesse cenário, lembrando que você vai falar nesse cenário, vírgula, e vai continuar, né? Tem uma vírgulazinha depois. Você pode falar sobre esse viés. Você pode falar diante disso, para começar um parágrafo de desenvolvimento.
dessa forma, nesse sentido, né? Você começou ali na introdução, acabou a introdução, vai começar o desenvolvimento 1, vai falar nesse sentido, nessa perspectiva, diante desse cenário, nesse panorama. Vai começar o segundo parágrafo de desenvolvimento. Pode começar com além disso, outro sim. Ademais, né, ideias de soma, né? Quando você chegou no segundo desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo, você pode usar esses aqui. E dentro ali, claro, também na conclusão, então, portanto, logo. E dentro dos parágrafos você também pode usar outros conectivos. Entretanto, tá? Esse aqui são só alguns para vocês pensarem, mas você pode procurar na internet, existem milhões de conectivos com milhões de finalidades diferentes, ok? Bom, nós vimos isso aqui, essa parte aqui é pura teoria. Agora a gente vai ver isso aqui na prática, essa introdução, desenvolvimento, a conclusão. A gente vai ver essa estrutura em uma redação pronta que eu deixei aqui, ó. Deixa eu subir com ela. A gente vai ver isso aqui. Se você copiou no caderno, você pode ir conferindo comigo. Esse tema foi do ano passado, Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. É uma redação do Danilo Oliveira, foi uma redação nota 1000, mas aqui eu adaptei algumas coisas, tá? Então vamos lá. Ele começa aqui, ó, daqui dessa parte até aqui, ele está falando do ciclo do ouro, né? Um fato histórico. Isso aqui é um repertório que ele está trazendo da formação dele, que conversa com o tema. Essa outra parte aqui, atualmente, de forma análoga, tá vendo? Ó, ele está linkando com o que ele trouxe, ó, de forma análoga, ou seja, de forma semelhante ao que aconteceu no ciclo do ouro. Infelizmente, ó, aqui é a tese dele, é o ponto de vista. O infelizmente é uma forma elegante e fácil da gente demarcar a nossa tese. Então daqui até aqui, ó, atualmente, de forma análoga à história colonial brasileira, infelizmente ainda há desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Aqui ele, ó, tese, problematizou, falou que hoje em dia ainda tem um problema e já trouxe o tema aqui, ó, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Tá vendo? Em uma frase ele fez isso aqui que eu tinha mostrado para vocês. Cadê, ó? Cadê? Aqui, ó. Tese, problematização e tema. Em uma frase ele conseguiu botar tudo. Agora a próxima frase é o quê? É o apontamento dos dois argumentos. Aqui. Assim, ó, conectivo, tá vendo? Ó, assim, duas grandes causas dessa problemática devem ser analisadas: as políticas públicas ineficazes e as falhas educacionais. Tá vendo esse argumento aqui que ele colocou? Isso aqui vai virar esse parágrafo inteiro. E esse segundo argumento aqui vai virar o outro desenvolvimento inteiro. Ok? Vamos ver isso aqui na prática. Desenvolvimento. A gente começa com o tópico frasal, que é pegar esse argumento que ele escreveu aqui com poucas palavras e transformar ele numa frase, para a gente começar o parágrafo. Aqui, ó, lembrando que ele está começando com conectivo, ó, diante do cenário exposto, né, que foi o cenário que ele expôs aqui anteriormente. Então isso aqui está conectando com a introdução, ó, ademais. Esse ademais está conectando com o que foi dito aqui, que é tudo isso aqui mais o que ele vai falar em seguida. Então vamos lá. Diante do cenário exposto, as políticas públicas ineficazes, aqui, ó, políticas públicas ineficazes, possibilitam a desvalorização do legado africano no país, uma vez que elas impedem o estabelecimento concreto de uma revisão histórica pautada em mais oportunidades, proteção e visibilidade para pessoas pretas. Esse tópico frasal dele poderia até ser menor, tá?
Aí aqui, consoante o sociólogo Emile Durkheim, aqui ele está trazendo um pensador, um sociólogo, né? Está trazendo o pensamento dele para usar como repertório. Tá? O repertório que tem a ver com o que ele está falando aqui nesse argumento, nesse desenvolvimento. E ó, isso tudo aqui é o desenvolvimento dele. Essa parte em azul, que vem depois aqui do repertório, é a ideia dele. Ele vai desdobrar o que ele falou aqui no tópico frasal, mostrando, por exemplo, quais são as causas do problema, quais são os efeitos, ele pode exemplificar, tá bom? A mesma coisa aqui embaixo. A gente nem precisa ler esse parágrafo para saber, para identificar sobre o que ele trata, né? A gente já sabe que ele vai falar sobre falhas educacionais, porque isso foi apontado lá na introdução, tá vendo? Isso aqui é a organização. Quando a gente tem as partes aqui claras, né, na nossa redação, ela fica organizada. Então a gente vai falar sobre falhas educacionais, olha só. Ademais, as falhas educacionais também constituem como importantes fatores que aprofundam o descaso com o legado africano no Brasil. Pronto. Aqui ele escreveu um tópico frasal mais curto, né? Mas está excelente. Segundo o filósofo Immanuel Kant, aqui é o repertório dele, tá? Curtinho, ó. O homem é aquilo que a educação faz dele. E todo esse resto aqui é o desenvolvimento dele, é o desdobramento da ideia dele que ele começou aqui em cima no tópico frasal. Beleza? Lembrando que a gente escolhe um repertório que ajude a sustentar a nossa ideia. Ele está ali para ajudar. Ele não pode ser uma coisa que esteja jogada, uma frase que a gente bote ali e que não sirva para nada. Vamos aqui para a próxima etapa. Ó, infere-se, portanto, conectivo. Eu poderia trocar, botar o portanto antes? Poderia. Portanto, infere-se que as políticas públicas... Ó, deixa eu voltar aqui em cima. A conclusão é reafirmação dos argumentos no tema. Então a gente vai reescrever aqueles argumentos e falar do tema de novo. Infere-se, portanto, que as políticas públicas ineficazes, aqui o argumento 1, e as falhas educacionais, ó, o argumento 2, configuram-se como dois desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Ó, pronto, está aqui o tema. Beleza? Então isso a gente fez numa frase. Nessa segunda aqui, a gente vai ver a proposta de intervenção. Nessa ótica, ó, o conectivo aqui, ó, nessa ótica, o governo aqui é o agente, órgão máximo responsável pela ordem social. Isso aqui é o detalhamento do agente. Deve ampliar as políticas públicas existentes, tornando-as mais eficazes. Isso aqui é a ação, né? O que a gente tem que fazer. Por intermédio de uma aliança com o governo estadual e o governo municipal. Ou seja, através do que? Esse é o meio. Com a finalidade de aumentar a proteção, as oportunidades e a representatividade das pessoas pretas. Aqui é a finalidade, está até escrito aqui, ó, com a finalidade. Uma proposta de intervenção com 5 elementos. Aqui ele escreveu outra proposta porque ele achou que essa proposta que ele escreveu primeiro não dava conta dos dois argumentos que ele trouxe. Os dois argumentos são causas do problema, né? Então ele escreveu duas, uma para cada problema. Se você conseguir escrever uma proposta só que dê conta dos dois argumentos aqui, fica mais fácil, tá? Mas se você não conseguir, você pode escrever duas. A única coisa que eu quero frisar aqui é que a gente tem um espaço pequeno para escrever redação, tá? Então, às vezes, escrever duas assim ocupa bastante espaço. E o último ponto aqui da conclusão, ó, ele já escreveu a reafirmação dos argumentos no tema, já fez a proposta e agora a retomada do repertório geral. Vamos ver isso aqui. Logo, o país, aqui ó, tem um errinho aqui, né? Possuíra, logo, o país possuíra, né? Lembrando que ele pode tirar nota 1000 e ter alguns errinhos ainda, tá? Existe uma margem para isso.
Logo, o governo possuíra uma estrutura melhor para dialogar com a herança da África, longe da padronização imposta ocorrida durante o século do ouro no século XVIII. Aqui, ó, esse repertório aqui, lembra dele, ó, ciclo do ouro, ele usou aqui em cima. A gente terminar retomando o repertório é uma ótima tática porque a gente amarra tudo. A gente mostra que a gente começou falando disso aqui, porque lá no final a gente ia amarrar. Ok? E aqui eu deixei para vocês 3 temas para vocês praticarem. Desafios para a promoção do envelhecimento saudável no Brasil, ou seja, os desafios para a promoção o que está atrapalhando, quais são os problemas na hora de promover esse envelhecimento saudável. Esse segundo tema, apagão de professores, desafios para a carreira docente no Brasil. E o último, o papel da educação na ressocialização de ex-detentos no Brasil. Eu vou deixar esse PDF aqui disponível para vocês. Vocês podem baixar, né, rever a estrutura. Isso aqui é legal a gente decorar, para a gente saber tudo que tem que ter. Um exercício que eu proponho para vocês procura na internet, no G1 ou no Guia do Estudante, né? Tem alguns sites onde a gente consegue achar as redações nota 1000. Você pode pegar algumas redações e identificar tudo isso aqui que eu coloquei para vocês. Uma forma da gente fazer isso é até colorir com lápis de cor, né? Imprime e tal e fala, ó, o repertório vai ser sempre azul. E vai colorindo as redações, você vai ver que tudo isso aqui está nas redações nota 1000. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, espero que essa aula tenha ajudado vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau.